Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 29 de setembro do ano 2004. Ele virá. O amigo mais fiel veio pela primeira vez para servir a humanidade e entre vós habitou por 33 anos. Quis aqui fazer um reino de paz. Era e é o maior entre todos. Novamente ele virá, mas com uma espada na mão, onde irá decepar tudo o que for de ruim. Por exemplo, onde houver desordem, limpará tudo. Onde houver prostituição, acabará com quem assim vem procedendo. A justiça será feita muito mais com os mafiosos e com aqueles que vêm aceitando suas ofertas. A bandeira dessa seita já é conhecida internacionalmente. Em qualquer parte do mundo não ficará nenhum vestígio desta raça. Depois disso tudo ser limpo, começará a segunda limpeza, pelas famílias, onde numa casa pode ter 8 e dali sairá 1 ou 2 para a vida eterna, e na outra morada poderão passar todos. Mas é preciso que todos estejam bem preparados, confessados, sacramentados e com suas vestes certas, porque, senão, diante do Senhor dos Exércitos, não ficará na frente. E todos aqueles que vierem a achar que isto não irá acontecer, estarão sujeitos a virem a perder sua alma. O castigo sempre houve e, no fim, será muito mais. A igreja de Pedro já não vem mais como vinha antes, que mantinha o máximo de respeito. Os idólatras querem se misturar com os cristãos. Os fornicários se entregam junto com sua nova filosofia, que o amor tem que ser livre. Os celibatários já não têm mais as mãos puras para consagrar a Santa Hóstia. Os que querem permanecer fiéis, os bispos, vêm impedindo de fazerem como antes, onde só eles podiam tocar na Santa Hóstia. O ciúme de cada um desses é por querer ser um maior do que o outro, onde o controle da santa celebração da Santa Missa vem levando por um sistema de fanatismo. É aí que a luz divina só permanece no coração das pessoas que não admitem estes atos totalmente diferentes. Não se vê mais silêncio na celebração do sacrifício da Santa Missa. Começa, então, a abominação por atos como estes, onde toda a natureza já vem demonstrando que o ser humano vem se afundando na podridão dos desejos carnais, que se pode trocar de mulher quando quiser e como quiser, e a mulher, do mesmo jeito, pode trocar de marido quantas vezes precisar. O justiceiro agora está no comando, fazendo guerra, pontos de drogas, comércio de prostituição, homens com seus atos de vandalismo e as crianças vendo tudo isto, por não se ter mais censura. As autoridades de qualquer país que vem procedendo desta maneira não terão perdão. Todos vão ter que ajustar contas pela tão grande injustiça. Como este irmão ainda não tinha me apresentado, com quem ajudou a escrever essa mensagem. Sou o que deixou o cargo ao último Papa, João Paulo I. Nessa mensagem, então, fica bem claro para todos nós, né? Como a gente está vindo tocando sempre nessa tecla. O profeta ficou muito tempo falando sobre o mesmo assunto, sobre o respeito que devemos ter com Deus. A palavra dele é uma só e não volta atrás. Então, como amenizar essas palavras que aqui estão, né? E as palavras que estão na Bíblia? Como falar alguma coisa para amenizar aqui o que está escrito? Aquele que está lá no comando, quando foi interrogado lá dentro do avião, foi perguntado a ele, né, sobre o homossexualismo, e ele disse: quem sou eu para falar algo sobre isso, né? Quem era ele? Quem é ele? Está no lugar de o líder, né? Está no topo. Tão simples, né, de responder.
Hoje tudo que se fala é estar julgando, mas ele podia usar o livro, né, a palavra, o livro sagrado, a Sagrada Escritura. Eu não vou falar nada para vocês, mas está aqui na Bíblia, ó. Nem os fornicários, né, nem os homossexuais, nem os idólatras, nem os alcoólatras, nem tanto, não herdarão o reino de Deus. Pronto, tenha dado a resposta. Não está acusando ninguém, mas é a palavra de Deus. Como está nessa mensagem aqui, São Paulo I falando, né? Não adianta a gente querer amenizar, gente, essa situação. É dessa forma. Como que as crianças de hoje em dia vão aprender se a gente não falar a verdade para eles? Ficar amenizando? Já vão se criando num sistema que então, mas lá na frente Deus perdoa. Claro que perdoa, mas precisa buscar o perdão, mas se dá para a gente já eliminar, evitar que eles passem por um caminho desse, né? É falando a verdade. A gente vê, aqui São Paulo está falando, né? Dentro da Igreja Católica já mudou tudo. A gente vê em redes sociais aí, agora por causa dessa festa, nem vale a pena a gente ficar falando, né? Mas dessa coisa que estão festejando tanto aí. Um padre usou a homilia toda para falar sobre isso, né? Que deveriam estudar mais para saber, para não falar contra. Dentro da Igreja Católica, pedindo para estudar doutrinas contrárias à Igreja Católica. Então, vê que mundo que nós estamos, né? Outro lá no Canadá, chegou um fiel na frente do altar sem a máscara, ele apontou o dedo, e não sei o que ele falou, mas denunciou a pessoa. Os outros fiéis invadiram, em cima do altar mesmo, derrubando mesa de altar e brigando e aos tapas. Que papel lindo, né, de um sacerdote. Então, nós estamos vivendo uma mentira. E todo mundo está indo atrás dessa mentira, né? Quando se levanta alguém para falar a verdade, é taxado de tudo, menos de ser fiel a Deus. Um jogador aí que todo mundo deve estar sabendo também, por ele ter dito algo, né, contrário, mas expressou a opinião dele. E existe a liberdade de expressão. Foi punido. Está sendo taxado pela mídia toda aí, né? Porque expressou a sua opinião. Mas e aquele momento lá que foi na mídia também para todo mundo ver? Crucificaram lá uma pessoa como se fosse Jesus gay, né? Defecaram, urinaram em cima dos crucifixos, quebraram várias imagens. Aí isso era liberdade de expressão. Não aconteceu nada com eles, né? Esse, por ter expressado a palavra dele, a opinião dele, foi punido. Então nós estamos vivendo uma inversão de valores, onde o certo está errado agora, e o errado é o certo, mas todo mundo bate palma. Uma boa parte vai atrás, acompanha. Como falei agora, o caso da máscara. O rapaz sentou lá na frente, dentro da igreja, foi para cima do altar, apanhou do pessoal todo lá em cima do altar, quase derrubaram a mesa do altar, tudo, porque o padre denunciou, né? Lá no Rio Grande do Sul, o padre já deixou também uma carta lá, que não é aceito mais que não tiver a bendita da picadinha. Então, nós estamos vivendo uma mentira, e parece que essa mentira virou verdade. Todo mundo sabe, médicos renomados, né? Pessoas que têm conhecimento falam a verdade, são punidos, são calados, são mortos, e vão atrás. Veja que essa mensagem é de 2004. 2004 para 2021, 17 anos, né? 17 anos. Faz tanto tempo isso, não faz? Estava falando lá, e já estamos vivendo isso. Hoje eu não me importo com o que está acontecendo. E quando for comigo, alguém vai se importar? Quando eu for preso? Quando eu apanhar na rua? Hoje está acontecendo aí para todo mundo ver e ninguém fala nada. Deixa, não me importa, não é comigo. Mas e quando for comigo? Quando for dentro da minha casa? Daí eu quero ajuda, né? E quem vai me ajudar daí? Se hoje eu não me importo, eu não levanto a voz para falar nada em defesa desse povo. Quando for com eles, é tudo normal. Mas quando for comigo, eu quero apoio, né? Eu quero que as pessoas também lutem por mim, mas não vou ter. E é o que vai acontecer. Só Deus é que vai nos defender. Então, o que a gente vem pedindo tanto tempo, né? E Jesus é tão misericordioso que fala-se sempre, né? Mas Jesus é misericordioso com quem vai buscar a sua misericórdia, com quem vai pedir perdão a Ele. Então, essas mensagens vieram para nos alertar, elas vieram para abrir nossos olhos, né? Estão aí já há quantos anos em nossas mãos. A gente lê, relê, e ela é atual. Por isso é a palavra viva de Deus. Está atualizada para os dias de hoje. O que eu acabei de ler aqui agora, né? Está dentro da igreja, acontecendo agora. Mas parece que não está acontecendo. Parece que é um filme.
deixa passar, não faz mal, porque não é no meu calo ainda. Quando for no meu calo, aí vai doer, né? Então nós precisamos levantar essa bandeira, precisamos juntos falar a verdade. Não precisa ficar amenizando nada, não. Tem que falar a verdade. Como que essas crianças hoje em dia vão aprender? Esse padre lá que falou só sobre essa festa aí, que foi agora, né? Ou vai ser, não sei, dessas coisas ruins aí. Imagina a doutrina, então, dentro dessa igreja, como é que é? Os conselhos que é dado para essas crianças lá dentro, né? Então, as crianças têm que aprender o que é errado. Se não falar para elas, não vão saber que é errado. Os adultos, tem que relevar, mas as crianças, nosso futuro é criança. E como vai ficar daí? A Bíblia Sagrada está sendo modificada. Essas passagens todas estão sendo apagadas, né? As passagens que puxam a orelha, que Deus está falando com mais severidade, está falando a verdade, que não vai permitir, não herdará o reino dos céus, e quer amenizar. Não é bem assim, querem ser melhor do que Deus, né? Quem de nós é mais misericordioso do que Deus? Ninguém, não existe ninguém que tenha misericórdia maior que Deus. E ele falou, é dessa forma. Ou muda, mas temos que falar com uma mais suave. Que suave nada. Tem que falar a verdade. Às vezes precisa arder para a gente entender a verdade. Precisa arder no nosso lombo, né? Precisa ficar ressoando o nosso ouvido o tempo todo, machucando para a gente entender. E está difícil, né? Está difícil. A gente que recebe ligações de todos os lados aí do mundo, está pelo mundo afora isso. Casamento parece que virou brincadeira, né? Querem desmanchar o tempo todo, mas querem amenizar, e está dessa forma. E só vai piorar. Por isso que Jesus disse, se eu não voltar, né? Se eu não abreviasse esse dia, ninguém escaparia. Porque com tudo isso ainda querem fazer a gente entender que a gente está errado, né? Querem mexer, não é bem assim. Tu não pode falar desse jeito. Está sendo muito radical. Tu não pode falar, tu não tem autoridade. Mas então não adianta ler uma mensagem dessa e interpretar de outra forma. Não tem outra interpretação. É o que está aqui. Na Bíblia, essas palavras que eu acabei de falar lá, é 1 Coríntios, né? Marquei bem, capítulo 6, versículo do 9 ao 10. Nem os fornicários, nem os alcoólatras, nem os idólatras, nem os homossexuais, nem os trapaceiros não herdarão o reino de Deus. Mas então não tem. Se eles se arrependerem, claro que vai ter. Mas se não se arrependerem, precisa falar isso. Tem que falar, tem que tocar nessa tecla. Se não ficar assim, mas na última hora Jesus perdoou o bom ladrão, mas o outro ele perdoou? O outro não quis perdão. Perdoou o bom ladrão porque ele quis ser perdoado, mas o outro não foi perdoado. E assim vai ser com a humanidade, né? Se não buscar o perdão, não vai ter perdão. Está escrito. Ou isso é uma brincadeira? 4.708 mensagens, mais de 1 milhão de palavras. Está aqui para todos lerem, né? Já falando desse livro, Palavra Viva de Deus. E a Sagrada Escritura, que é bem antes. E está tudo lá também. Com palavras mais pesadas ainda, né? Pensem todos nisso, tenham todos uma boa noite. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, pessoal lá fora, eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.